Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos continuar com o nosso curso de Cálculo 1. Na aula de hoje vamos continuar sobre regras de derivação. Essa vai ser a parte 4 dessa mini curso aí de regras de derivação, dessa parte do Cálculo 1 que a gente está aprendendo a calcular derivadas. A gente já viu lá na parte 1 calcular derivadas de funções elementares, né? Função exponencial, função potência, função linear. Na segunda parte, a gente viu algumas regrinhas de operações de funções, regra do produto, regra do quociente. Na terceira parte, a gente viu a regra da cadeia. E agora, na nossa quarta parte das regras de derivação, vamos ver outras funções trigonométricas. A gente já só viu, por enquanto, seno e cosseno. Vamos agora ver como que fica a derivada de outras funções trigonométricas e aí sim a gente consegue concluir a nossa tabela de derivadas e aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e eu vou mostrar para vocês a tabelinha de derivadas que eu fiz para vocês, para quando vocês forem resolver uma derivada, pega essa tabela de derivadas e usa como cola, que vai ficar bem mais fácil quando você estiver resolvendo uma derivada. Então vamos lá, vamos só relembrar. Derivada de função seno e cosseno, lembra como que a gente pode fazer? A gente pode lá desenhar, né? Ou imaginar também, né? O plano cartesiano. E aqui a gente tem o y, aqui a gente tem o x. O que a gente tem? O seno é no y, né? Para cima é o mais seno, para baixo é o menos seno. E o cosseno é no x, né? Aqui para frente é o cosseno positivo, para trás é o menos cosseno. Né? Porque aqui é mais y, aqui é menos y, aqui é mais cosseno, aqui é menos cosseno. Para a gente decorar, aqui que a gente tem que pegar e se andar no sentido horário, se eu ando no sentido horário, a gente está, na verdade, vendo a derivada. Sentido horário é a derivada. Só para relembrar, já cheguei a falar disso, né? Um método fácil de decorar. Derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno, derivada de menos seno é menos cosseno, derivada de menos cosseno é seno. Beleza. Como a gente vai ver mais para frente do curso de cálculo integral, integral é o contrário de derivar, a gente vai ver que se a gente andar no sentido anti-horário é integrar, né? Por exemplo, integral de seno é menos cosseno, integral de menos cosseno é menos seno, integral de menos seno é cosseno, integral de cosseno é seno. Mas por enquanto vamos ficar na derivada. Derivada é no sentido horário. Então guarda isso daqui, que a gente tem a derivada de função seno e cosseno decorado facinho. Com ela, a gente vai demonstrar as outras funções trigonométricas. Vamos começar com tangente. Então, vamos derivar aqui, ó, tangente. Primeiro, o que é tangente? Tangente não é a mesma coisa que seno sobre cosseno? Beleza, então eu vou usar essa forma aqui, seno sobre cosseno, para derivar essa função tangente, ok? Só que como eu tenho um quociente de uma função, eu vou usar lá a regra do quociente. Lembra da regra do quociente? A derivada fica o quê? Derivo de cima, copia o de baixo, menos copia o de cima, derivo de baixo, tudo dividido pelo de baixo ao quadrado. Então vamos calcular aqui a derivada da minha função. A função h é tangente, vamos calcular o h', ou seja, a derivada de tangente. Tangente é seno sobre cosseno. Então, vamos derivar aqui o seno sobre cosseno, que é a mesma coisa que derivar a tangente, ok? Vamos derivar seno sobre cosseno? Então, o de cima é seno, o de baixo é cosseno. Então, vamos lá. Primeiro, derivo de cima. Derivo de cima. Qual que é a derivada de seno? Derivada de seno é cosseno, né? É só a gente lembrar, né? O seno está aqui, derivada de seno é cosseno. Derivo de cima vezes copio de baixo. Copio de baixo, que dá cosseno. Menos, copio de cima é o quê? Seno de x. Vezes derivo de baixo. Qual que é a derivada de cosseno? O cosseno está aqui, né? Derivada vai ser menos seno. Então, derivada do de baixo é menos seno, porque derivada de cosseno vai dar menos seno. Tudo bem, em cima eu já fiz. Derivei o de cima, copiei o de baixo. Menos, copiei o de cima, derivei o de baixo. Agora tem que fazer o quê? O de baixo ao quadrado, no caso cosseno ao quadrado de x. O que a gente tem aqui? Ó? Cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado. Beleza, cosseno ao quadrado. E aqui, menos seno vezes menos seno. Menos com menos é mais. Seno vezes seno é seno ao quadrado.
seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x. Olha aqui, ó, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. O que a gente tem? Relação fundamental da trigonometria. Se eu pegar o cosseno ao quadrado de um ângulo mais seno ao quadrado desse ângulo, é sempre 1, né? Então, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado desse x é 1. E embaixo é cosseno ao quadrado. Então, ficou, ó, 1 sobre cosseno ao quadrado. Porém, o que a gente tem? O que é 1 sobre cosseno? É o secante, né? Se você viu o meu curso de pré-cálculo, viu que secante é 1 sobre cosseno. Se você não viu, vai lá no curso de pré-cálculo. Eu vou deixar até a descrição aqui, na descrição do vídeo, o link para a aula de trigonometria, que a gente fala da função secante, da função cossecante e da função cotangente. Se você quiser relembrar essas funções, eu vou deixar aqui o link desse vídeo também. Então é o seguinte, 1 sobre cosseno é secante de x. Só que aqui eu tenho 1 sobre cosseno ao quadrado. Se 1 sobre cosseno é secante, 1 sobre cosseno ao quadrado é o quê? Secante ao quadrado. Secante ao quadrado de x. Olha aqui, então, se a minha função é tangente, a derivada fica secante ao quadrado. Olha aqui, ó. Derivada de tangente é secante ao quadrado. Demonstramos, ok? Depois você vai ver que você não vai precisar, precisa calcular a derivada de tangente. Você não precisa fazer todos esses passos aqui. Lá na tabelinha que eu vou passar de derivadas, já vai estar lá de cara. Derivada de tangente é secante ao quadrado. Então, sempre que você precisar derivar tangente, você olha lá na tabelinha, opa, derivada de tangente e secante ao quadrado. Então, você usa secante ao quadrado, ok? Isso daqui é a demonstração de por que a derivada de tangente dá secante ao quadrado. Vamos agora às outras funções trigonométricas. O seno e cosseno a gente já sabia. Eu fiz agora do tangente. Vamos mais secante, cossecante e cotangente. Então, primeiro, secante. O que a gente tem? Que secante, eu vou usar uma outra forma. Secante é 1 sobre cosseno. Cuidado que secante, como começa com esse E, parece, nossa, é 1 sobre seno, né? Mas é o contrário, né? Secante, na verdade, é 1 sobre cosseno. Então, o que a gente vai fazer? Para derivar, a gente usa novamente a regra do quociente. O de cima aqui é 1, o de baixo é cosseno. Vamos derivar a função secante, só que eu vou derivar ela com essa cara de 1 sobre cosseno, porque secante é exatamente 1 sobre cosseno. Então, derivar secante é a mesma coisa que derivar 1 sobre cosseno. Vamos derivar para ver qual que é a derivada de secante. Vamos lá. Derivo de cima, copio de baixo, né? Derivo de cima. Qual que é a derivada de cima? O de cima é 1. Derivada de constante sozinha é o quê? 0. Então, derivada de cima é 0. Vezes copia o de baixo. Menos, agora o que? Copio de cima, derivo de baixo. Copio de cima, derivo de baixo. Derivada de cosseno, lembra onde que está cosseno? Cosseno está aqui, a derivada daqui que é o menos seno. Então, derivada de cosseno é menos seno de x. Tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, vamos lá. 0 vezes cosseno, 0 vezes qualquer coisa, é 0. Então, 0 vezes cosseno é 0. E aqui, menos 1 vezes seno. Vamos ver, menos com menos é mais. 1 vezes seno é seno. Então, aqui dá seno de x. E embaixo dá cosseno ao quadrado de x. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o seguinte, ó. Eu vou pegar o seno de x e vou dividir pelo cosseno. Mas não é cosseno ao quadrado? Sim, cosseno ao quadrado, você concorda que é cosseno vezes cosseno? O que eu vou fazer? Eu vou deixar uma outra fração que tenha o cosseno. Olha, perceba que o que eu fiz eu não mudei nada, continua igual. Se você pegar aqui seno de x vezes 1, dá seno de x. E se você pegar cosseno de x vezes cosseno de x, dá cosseno ao quadrado de x, ok? Eu só separei. Eu transformei o cosseno ao quadrado em cosseno vezes seno, e eu transformei o seno em seno vezes 1, porque seno é seno vezes 1, beleza. Cosseno ao quadrado é cosseno vezes cosseno. Por que eu fiz isso? Porque olha aqui, ó, seno sobre cosseno, a gente já viu, é tangente. Seno sobre cosseno é tangente de x. Beleza, e 1 sobre cosseno? 1 sobre cosseno, a gente sabe que é secante. 1 sobre cosseno é secante de x. Tudo bem. Seno sobre cosseno é tangente.
vezes 1 sobre cosseno é secante. Ou seja, qual que deu a derivada de secante? Deu tangente vezes secante. Olha aqui, ó. Se a minha função é secante, a derivada de secante fica exatamente tangente vezes secante. Novamente, isso daqui é só a demonstração, ok? Se você for fazer a derivada da função secante, é só você olhar lá na tabelinha que eu vou passar para vocês e colocar direto lá, tangente vezes secante. Ok, agora vamos derivar a função cossecante. Só lembrando, o que é cossecante? Cossecante é 1 sobre seno. Lá na aula de função trigonométrica, eu falei para vocês, né, que cossecante de x é igual a 1 sobre seno. E a gente precisa usar o que, então? Usa aqui a regra do quociente. Okay? Agora, pausa o vídeo, vamos treinar a regra do quociente? Treina a regra do quociente. Deriva essa função, 1 sobre seno. O de cima é 1, o de baixo é seno. Deriva e tenta ver qual que vai ser o resultado aqui da derivada do cossecante, ok? Pausa o vídeo e eu vou passar aqui o resultado já direto e eu vou explicar o resultado, ok? Bom, agora que você já fez a derivada de 1 sobre seno, vamos ver se você acertou. Vamos lá. Eu vou derivar cossecante, só que o cossecante é 1 sobre seno, então vamos derivar 1 sobre seno. Então vamos lá. Regra do quociente. Derivo de cima, derivada de 1 é zero. Copio de baixo, copiei aqui o seno. Menos copio de cima, derivo de baixo. Derivada de seno é cosseno. Tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado. O que a gente tem? Que 0 vezes seno é zero, né? 0 vezes qualquer coisa é zero. Aí fica o quê? Menos 1 vezes cosseno vai ficar o quê? Ó, menos cosseno vezes 1. E esse seno ao quadrado eu já transformei em seno sobre seno, ok? Então, eu já separei, igual eu fiz no exercício anterior. Então, beleza, menos 1 vezes cosseno ficou menos cosseno vezes 1, que dá exatamente isso. Seno ao quadrado ficou seno vezes seno. Por que isso? Porque cosseno vezes seno é cotangente, né? A gente viu também lá que a cotangente ele é 1 sobre tangente. Ou eu posso falar também que é igual cosseno sobre seno. Ok? Então, menos cosseno sobre seno dá menos cotangente. 1 sobre seno dá cossecante. Então, pronto. Qual que é a derivada da função cossecante? Menos cotangente vezes cossecante. A última aqui, cotangente. Essa daqui eu também quero que você faça também para treinar a regra do quociente. Cotangente é 1 sobre tangente, que eu acabei de falar, ou também eu posso falar que é cosseno sobre seno. Então, vamos derivar cotangente. Como? Transforma cotangente em cosseno sobre seno, que é exatamente a mesma coisa. Usa a regra do quociente. Ok, treina aí a regra do quociente. Deriva cosseno sobre seno para ver. Porque a derivada de cosseno sobre seno vai ser a derivada de cotangente, porque cosseno sobre seno é igual cotangente. Ok? Então, agora eu vou mostrar. Agora que você já derivou, já treinou, vou mostrar. Então, vamos lá, vamos derivar. Vou derivar cosseno sobre seno. Derivo de cima, derivada de cosseno é menos seno, copia o de baixo. Menos copia o de cima, que é cosseno, derivo de baixo. Derivada de seno dá cosseno. Sobre o de baixo, que é o seno ao quadrado. Aqui, menos seno vezes seno dá menos seno ao quadrado. Menos cosseno vezes cosseno dá menos cosseno ao quadrado. E o seno ao quadrado fica. Aqui eu vou colocar o menos em evidência, como se fosse o menos 1 em evidência. O que fica? Vai ficar menos seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado. Tanto é que se eu fazer a distributiva, menos com seno dá menos seno ao quadrado. Menos com mais cosseno dá menos cosseno ao quadrado. De novo, ó, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, relação fundamental da trigonometria. Então, aqui fica 1, fica o quê? Menos 1. Então, em cima fica menos 1, de baixo fica seno ao quadrado. Aqui que a gente tem cossecante, a gente já viu isso, né? A função cossecante é 1 sobre seno. Se 1 sobre seno é cossecante, 1 sobre seno ao quadrado, né? Menos 1, na verdade, sobre seno ao quadrado, vai ficar menos cossecante ao quadrado. Então, qual que é a derivada da cotangente? É menos cossecante ao quadrado. Pessoal, então, antes de terminar a aula, deixa eu só mostrar aqui a tabelinha de derivadas que eu preparei para vocês, né? Para ficar mais fácil. Quando você for calcular a derivada, pega essa tabelinha, deixa do lado e você vai consultando ela, né? Vai usando ela como cola para você calcular as suas derivadas. Essa tabelinha vai estar aqui na descrição do vídeo para você fazer o download dela, imprimir e utilizar ela, ok? Então é o seguinte, ó, tem a tabela de derivadas, o c, no caso aqui, é um número real qualquer, o c é minha constante aqui que eu vou utilizar. E o x é
minha variável. Então aqui onde aparece x é variável, onde aparece c quer dizer que é um número real, uma constante. Então olha só, y igual a c, o que a gente tem? Que se eu tenho a função constante, que é só constante, a derivada é zero. E no caso aqui, ó, y igual x, a derivada é 1. E se a função for cx, ou seja, um número vezes x, a derivada é aquele número. Aqui eu tenho uma função potência, porque veja que minha variável está na base. Como que eu derivo a função potência? O expoente cai multiplicando e eu tiro 1 do expoente. Aqui eu tenho uma função exponencial, porque minha variável está no expoente, né? Como que fica? ln da base vezes a própria potência, c elevado a x. Se a função é elevada a x, a derivada é o próprio e elevado a x. Né? Aí a gente tem aqui o logaritmo. Aqui eu acrescentei para vocês, nessa tabelinha, a derivada de uma função logaritmo em qualquer base. Por enquanto eu só tinha falado do ln, o ln é na base e. Né? A gente viu que a derivada da função ln é 1 sobre x. E se eu tiver um logaritmo em qualquer outra base c? Né? Só lembrando o seguinte, aqui eu não estou colocando as restrições, né? Por exemplo, aqui o x tem que ser positivo, a minha base tem que ser maior que zero, diferente de 1, não estou colocando as restrições de funções, ok? Só estou colocando como que é a cara de derivada. Então, no caso aqui, se eu tenho um logaritmo em qualquer base, que seja maior que zero, diferente de 1, porque é restrição para ser uma função logarítmica, como fica a derivada? A derivada fica 1 dividido por x que multiplica ln da base. Tanto é que se essa base for e, vira o ln. Se eu colocar aqui no lugar do ce, fica o quê? Ln de e, que é 1, ou seja, fica 1 sobre x. Então a gente vê que isso daqui, se o c for 1, cai exatamente no de baixo. Né? Então a derivada de ln de x é 1 sobre x. Para qualquer outra base, no logaritmo, a derivada fica dessa forma aqui. E aí que a gente viu nessa aula, né? Derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno, derivada de tangente é secante ao quadrado, derivada de secante é tangente vezes secante, derivada de cossecante é menos cotangente vezes cossecante, derivada de cotangente é menos cossecante ao quadrado. Então, como você viu, se você precisar derivar em alguma hora tangente, você vem aqui na tabelinha, olha, lembra lá o pé secante ao quadrado. Agora eu preciso derivar secante. Opa, vem aqui na tabelinha, deriva lá, usa tangente vezes secante. Aí aqui tem as regras de derivação que a gente viu também, né? No caso aqui, ó, se eu tenho uma constante vezes uma função, como que eu derivo? A constante eu mantenho e derivo só a função. Cuidado que a constante mantém se for multiplicando uma função. Aí você mantém a constante e deriva a função. Se for uma constante sozinha, a gente viu que a derivada é zero. Aí tem a regra da soma, se eu estiver somando ou subtraindo funções, eu posso derivar termo a termo. A regra do produto, né, se eu tenho duas funções, é derivo o primeiro, copio o segundo, mais copio o primeiro, derivo o segundo. Aqui tem a regra do quociente, que é o quê? Se eu tenho um quociente entre duas funções, a regra é derivo de cima, copio de baixo, menos copio de cima, derivo de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado. A regra da cadeia, quando a gente vai derivar uma função composta, ou seja, como que fica? Fica f', seja derivada de fora, e coloca g dentro da f', e depois multiplica pela g'. Então, se você ver, ó, essa tabelinha resume um pouco tudo que a gente viu de derivada até o momento. Então, só essa folha já vai ajudar você bastante. Então, usa bastante essa tabela quando você estiver calculando derivada, que você vai ver que vai ajudar bastante. Eu coloquei uma segunda folha de algumas coisas que a gente não chegou a ver. Por exemplo, essa aqui é derivada de funções trigonométricas inversas. Só para completar um pouquinho mais a sua tabela. No caso aqui, como que fica a derivada do arco seno, do arco cosseno, do arco tangente, do arco secante, do arco cossecante, do arco tangente, do arco cotangente. Aqui eu escrevi errado, mas eu vou corrigir antes de mandar para vocês. Aqui é arco cotangente, né? Então é o seguinte, só lembrando, arco seno seria seno menos 1. Arco cosseno também posso escrever com cosseno menos 1. Isso daqui só está escrito o que eu posso escrever, porque se eu escrever arco seno ou seno menos 1 é a mesma coisa. E aqui como que é a derivada de cada um desses, ok? Eu só vou corrigir esse daqui, que é arco cotangente, que é essa forma que é a derivada, antes de colocar aqui para vocês fazerem um download. Mas aqui já está um pouquinho mais completo para vocês. Além do que a gente viu hoje, também coloquei derivada das funções trigonométricas inversas. E eu já aproveitei e já coloquei algumas identidades trigonométricas que a gente viu também lá no curso de pré-cálculo, quando a gente estudou trigonometria, né? Como que é o tangente, como que é secante, como que é cossecante, como que é cotangente, as relações fundamentais, né? Soma de arcos. Então coloquei aqui, tem bastante coisa nessa tabelinha de derivadas. Então espero que você faça bom proveito dela, ok? Bons estudos a todos e até o próximo vídeo.